Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 12 de setembro de 2025 e nós vamos juntos dar... Não, hoje é dia 13 de setembro, perdão, de 2025, sábado, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Então, continuamos no nosso texto, o que é o pecado. Pecado é insanidade, é um meio pelo qual a mente é levada à loucura e busca deixar que as ilusões tomem o lugar da verdade. E estando louca, vê ilusões onde a verdade deveria estar e onde realmente está. O pecado deu olhos ao corpo, pois para aqueles que não têm pecado, o que há para contemplar? Que necessidade têm eles da visão, da audição ou do tato? O que ouviriam? Ou o que tentariam agarrar? O que perceberiam com os sentidos? Ter sensações não é conhecer. E a verdade só pode ser preenchida com o conhecimento e com nada mais. O corpo é um instrumento feito pela mente nos seus esforços para enganar a si mesma. O seu propósito é lutar. Mas a meta da luta pode mudar, e agora o corpo serve para lutar por um objetivo diferente. O que busca agora é escolhido pelo objetivo que a mente adotou para substituir a meta do auto-engano. A verdade pode ser o seu objetivo tanto quanto as mentiras. Nesse caso, os sentidos buscarão testemunhas do que é verdadeiro. O pecado é o lar de todas as ilusões que só representam coisas imaginárias, geradas por pensamentos que não são verdadeiros. São a prova de que o que não tem realidade é real. O pecado prova que o Filho de Deus é mau, que a intemporalidade tem que ter um fim, que a vida eterna tem que morrer. E o próprio Deus perdeu o Filho a quem ele ama, ficando apenas com a corrupção para completar a si mesmo. A vontade de Deus foi para sempre superada pela morte, o amor decapitado pelo ódio, e nunca mais haverá paz. Os sonhos de um louco são assustadores e o pecado de fato parece aterrorizar. E, no entanto, o que o pecado percebe não passa de um jogo infantil. O Filho de Deus pode brincar de tornar-se um corpo, uma presa para o mal e para a culpa, tendo apenas uma pequena vida, que terminará na morte. Porém, enquanto isso, seu Pai o ilumina e o ama com um amor eterno, que as suas pretensões não podem mudar de forma alguma. Por quanto tempo, ó Filho de Deus, ainda manterás o jogo do pecado? Não é melhor deixarmos de lado estes brinquedos de criança, cheios de pontas afiadas? Em quanto tempo estarás pronto para voltar para casa? Hoje, talvez? Não existe pecado, a criação não pode ser mudada. Ainda queres protelar a volta ao céu? Até quando, ó Filho Santo de Deus? Até quando? A lição do dia é a lição 256. Hoje, Deus é a minha única meta. Então, hoje essa é a escolha que eu estou fazendo. Deus é a minha única meta. Aqui o caminho para Deus é através do perdão. Não há outro caminho. Se o pecado não tivesse sido apreciado pela mente, que necessidade haveria de achar o caminho para o lugar de onde já estás? Em algum nível, em algum momento, nós apreciamos e desejamos a ideia de termos uma existência, entre aspas, separada do nosso Criador, né? Bom, já vou falar disso. Deixa eu acabar de ler aqui.
quem estaria em dúvida, tá? A tradução correta aqui é quem estaria em dúvida. Quem poderia ter dúvidas quanto a quem é? E quem ainda desejaria continuar dormindo em pesadas nuvens de dúvida a respeito da santidade daquele que Deus criou sem pecado? Eu, você e os nossos irmãos. Aqui só nos é possível sonhar, mas podemos sonhar que perdoamos aquele em que todo o pecado permanece impossível. E é isso que escolhemos sonhar hoje. Deus é a nossa meta. O perdão é o meio pelo qual as nossas mentes enfim retornam a Ele. E assim, Pai nosso, queremos vir a Ti pelo caminho que indicaste. Não temos outra meta, exceto a de ouvir a Tua voz e achar o caminho que o Teu verbo sagrado indicou para nós. Hoje, Deus é a minha meta. Então, olha só. Se o pecado não tivesse sido apreciado pela mente, aqui ele está falando do tomador de decisões na mente, que necessidade haveria de achar o caminho para o lugar onde já estás? Então, em algum momento, nós apreciamos a ideia de termos uma existência separada do nosso Criador. Beleza, resolvemos ter essa experiência. Nenhum julgamento a respeito disso, ok? E nesse momento, esse momento ele é descrito simbolicamente, metaforicamente, pela descrição no livro do Gênesis, do momento em que a serpente chega para Eva e fala para ela: olha só, Eva, se você comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, você vai saber tudo que o Criador sabe e vai se igualar a ele. Então, esse é o momento do pecado original. Assim nos descrevem os estudiosos da Bíblia. E aí, nesse momento, Eva fala: eu quero isso. Né? Então, neste momento, nós decidimos que queríamos ter a experiência. Olhem que interessante. Jesus fala muito disso no início do livro-texto. Se vocês quiserem, resgatem lá as primeiras lives do capítulo 1, capítulo 2, se eu não estou enganada. E olhem que interessante. É o nascimento do ego. É o nascimento desse ego, corpo, personalidade. Quero ser como Deus. Quero ser mais do que Deus. Quero usurpar o lugar de Deus. Quero ser o Criador. Quero mandar nessa bagaça. E assim tivemos essa experiência. Mas essa experiência de ilusão de separação, né? Então, qual é a definição da palavra pecado em Um Curso em Milagres? É a ilusão da separação. Então, aqui, neste holograma, neste metaverso, nesta terceira dimensão, eu tenho certeza total e absoluta de que eu tô aqui, meu Criador tá sei lá onde. Não é? E aí, num primeiro momento, o que era uma escolha cai no esquecimento, né? Lá na Bíblia se diz que que Adão e Eva jamais despertaram daquele sono de esquecimento, no qual caíram e a gente começa a ter a sensação de que Deus nos abandonou, não é isso? Ó Pai, por que me abandonaste? Essa frase, inclusive, é atribuída a Jesus, né? No momento em que ele está lá pregado na cruz, mas há estudiosos que dizem que não foi isso que ele disse, que na verdade o que ele teria dito seria: Pai, nem aqui tu me abandonaste. Agora eu não sei se é me abandonaste ou me abandonastes, não sei. Se tiver cometido um erro, me perdoem. E aí a gente começa a ter essa vida holográfica que temos. Deus é a minha única meta. Então, hoje, nessa lição, nós afirmamos o nosso desejo de voltarmos para o Pai.
o nosso desejo de reestabelecermos, prestem muita atenção nisso, o nosso desejo de reestabelecermos a nossa consciência de que nós e o Pai somos um. Porque é só isso que a gente está fazendo. É só isso que a gente está fazendo. Deus não foi embora, Deus continua dentro de nós, nós continuamos ligados a Ele. É como aquele exemplo que eu sempre dou para vocês. São diversas estações de rádio tocando. Em qual frequência sua mente quer sintonizar-se? Em qual frequência ela quer se sintonizar? Na frequência de Deus. Na estação de Deus. Na estação do Criador. Na estação na qual eu me lembro que eu e Deus somos um. Eu sinto essa presença. Ok? É muito importante que vocês tenham essa noção. E isso é uma questão de escolha. Por isso que Jesus nos fala: escolhe novamente, meu irmão mais novo, escolhe novamente. Ok? Então, nós vamos fazer essa escolha. Nós vamos afirmar essa escolha na lição de hoje. Hoje Deus é a minha única meta. E assim, Pai nosso, queremos vir a Ti pelo caminho que nos indicaste. Não temos outra meta, exceto a de ouvir a Tua voz e achar o caminho que o Teu verbo sagrado... Quem é o Teu verbo sagrado? É o Espírito Santo. Indicou para nós, bem parecida com a de anteontem, a lição de hoje. Que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Ontem, escolho passar este dia em perfeita paz. Não tem jeito de eu passar o meu dia em perfeita paz se eu der ouvidos ao ego. Vocês concordam comigo? Não tem como. Não tem como, tá? Então é isso. Isso era muito importante de ser lembrado a vocês hoje, ok? Muito bem, passamos agora, deixa eu ver se eu me encontro aqui, gente, porque é tanto livro, são tantos livros, são tantos papéis, são tantos bagulhos no meu escritório. Achei. Tá aqui. A Linguagem da Liberdade, de Melody Beach. Dia 13 de setembro. O nome do texto de hoje é Horas de Reprogramar. Nem sempre a recuperação é um trabalho cansativo e sem recompensas. Há horas de alegria e de descanso, horas em que praticamos confortavelmente o que aprendemos. Há horas de mudança, horas em que lutamos para aprender algo novo ou superar um determinado problema. Há horas em que vínhamos praticando na recuperação, em que o que vínhamos praticando na recuperação começa a aparecer em nossas vidas. Essas horas de mudança são intensas, mas elas têm um propósito. Há horas em que, num nível mais profundo, estamos sendo reprogramados. Começamos a libertar-nos de nossas crenças e comportamentos. Nessas horas, podemos sentir-nos assustados ou confusos. Nossos velhos comportamentos ou padrões podem não ter funcionado para nós, mas são confortáveis e conhecidos. Nestas horas, podemos nos sentir vulneráveis, sozinhos e carentes, como se estivéssemos numa caminhada sem um mapa ou uma lanterna. E nos sentimos como se ninguém jamais houvesse antes atravessado este território. Podemos não compreender o que está acontecendo dentro de nós. Podemos não saber para onde, ou mesmo se estamos sendo levados, né? Se estamos sendo conduzidos, né? Ou se tudo está acontecendo aleatoriamente, né? Estamos sendo conduzidos, sim, não estamos sós. Nosso poder superior, no nosso caso aqui é o Espírito Santo, está fazendo o melhor para provocar uma verdadeira mudança em nós.
Outros também percorreram essa estrada. Jesus foi um deles, né? Seremos levados a alguém que pode nos ajudar, alguém que pode nos dar a sinalização da qual necessitamos. O nosso poder superior aqui para nós é o Divino Espírito Santo, tá? Estamos sendo preparados para receber o máximo de alegria e amor que o nosso coração possa conter. A recuperação é um processo de cura. Podemos confiar nisso, mesmo sem compreender. Estamos exatamente onde precisamos estar neste processo. Estamos indo exatamente através do que precisamos experimentar. E o lugar para onde estamos indo é melhor do que qualquer outro lugar em que já tenhamos estado. A oração. Hoje, Deus me ajude a acreditar que as mudanças pelas quais estou passando são para o meu bem. Ajude-me a acreditar que a estrada que estou percorrendo me levará a um lugar de luz, amor e alegria. Então, estamos passando por uma intensa reprogramação. Uma reprogramação que, na verdade, é uma desprogramação, porque fomos programados pelo sistema de pensamento do ego. Vocês lembram daquela música do Legião Urbana? Geração Coca-Cola, né? Vocês sabem que eu já falei para vocês aqui várias vezes que eu sou roqueira, que eu sou muito fã de Legião Urbana, né? Então ele dizia assim: quando nascemos fomos programados para receber de vocês. Nos ensinaram, fomos enlatados de USA, 9 às 6. Desde pequenos nós comemos lixo comercial e industrial. Mas agora chegou a nossa vez. Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Somos os filhos da revolução. Somos burgueses sem religião. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola. Geração Coca-Cola. E aí, gente, muito interessante a gente pensar que nós precisamos, antes de recebermos a programação de um curso de milagres, e é toda a primeira parte do livro de exercícios, nós começamos fazendo uma desprogramação. E aí a gente começa com aqueles exercícios esquisitos, aqueles exercícios chatos que eu sempre falo para vocês. Se você segurar na minha mão e você passar comigo pelos primeiros 40 exercícios, você fica no curso. E você volta no ano seguinte. E você refaz o livro de exercícios, né? Então, são aquelas lições que eu vou ler aqui para vocês, que são as lições de desprogramação. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Eu tenho dado a tudo que vejo o significado que tem para mim. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo. Esses pensamentos, os pensamentos que eu tenho, não significam nada. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino, eu estou transtornado porque vejo algo que não existe, eu vejo só o passado e por aí vai. Muito bem. Eu já vou passar para o tema dos relacionamentos, tá? Já vou encadear a minha ideia. Fiquem tranquilos. Nos dois últimos vídeos, nós falamos sobre essa situação absolutamente deplorável, no meu entendimento, do assassinato do Charlie Kirk, né? E o Charlie Kirk, ele falava de Jesus abertamente, né? Ele falava: Jesus salvou a minha vida e eu quero que Jesus salve a sua vida também. E ele levava esta mensagem para os jovens estadunidenses, né? Ele levava essa mensagem, ele ia para as faculdades para conversar com os jovens. E a maneira como ele falava com aqueles jovens era por meio de sessões de perguntas e respostas. Então o jovem chegava lá, pegava um microfone, fazia uma pergunta para ele e ele respondia. Com a maior paciência, com a maior amorosidade, mas com muita firmeza. Com muita firmeza. Ele era casado, né? Ontem, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o pronunciamento da esposa dele, a Érica. Linda, linda. Fez um pronunciamento assim que, nossa, a minha sensação ao ver a fala dela foi um misto de tristeza com
admiração pela bravura dela, né? Enfim. Mas aí eu fiquei pensando, né? O Charlie, ele defendia os valores da família, os valores da pátria e os valores de Deus com muita veemência, né? E ela falou disso no pronunciamento dela. Ela falou, o poder que o meu marido tinha era o poder da palavra de Deus. E aquele poder não era dele, era a palavra de Deus, né? E aí eu recebi 2 comentários ontem que mexeram muito comigo, né? E eu já vou encadear tudo que eu tô falando com a nossa jornada, tá? Ensina Só o Amor botou assim: Jaque, muito obrigada por trazer à luz essa questão do Charlie. Eu estava precisando disso, mas em algum momento pensei da mesma forma no que diz respeito a ser a hora de ele partir. No entanto, assistir a reação de muitas pessoas, até comemorando o ocorrido, é tão triste, para não dizer assustador. Faço minhas as suas palavras. Eu acho que são as pessoas que estão nos níveis de consciência mais rasteiros da humanidade que hoje, digamos assim, com as redes sociais, né? Nós saímos do armário, né? O meu vizinho sabe o que eu penso, né? O meu vizinho não sabe que eu faço vídeos de um curso em milagres. Mas se um dia ele souber, ele pode entrar no meu canal e ver tudo que eu penso, né? E aí ela continua. Tentei me agarrar à lição de hoje e ainda estar acima do campo de batalha do ego. Perfeito. Que treino, viu? Que treino. Muito agradecida a você por nos ajudar neste momento tão desafiador. Sim, eu que agradeço a vocês. Porque para mim também está sendo um treino. Porque eu posso não estar... Vocês podem não estar percebendo isso, mas a minha dor é profunda. Eu chorei anteontem e eu chorei ontem. E se eu continuar falando aqui que eu chorei, eu vou começar a chorar, né? E aí, a Solange botou assim: o texto de Marianne Williamson foi a resposta do Espírito Santo para um pedido de mudança de percepção, para ver a verdade de uma situação. Obrigada, Jaque. Mas o segundo comentário que eu queria comentar é do Marco Túlio. O Marco Túlio botou assim: sobre o rapaz que se disponibilizou para ser o algoz do Charlie. Jesus foi traído com um beijo por Judas, porque esse papel de traidor teve que aparecer na história. Concordo com você, Marco. Amei seu comentário. Vou fazer uma observação que eu li há pouco, num livro que até eu ganhei, da Rosinete. Ela me mandou de presente pelo correio, chamado Jesus Viveu na Índia. Então, nesse livro, os historiadores dizem que a intenção de Judas não era trair Jesus. Olha que louco. Que a intenção de Judas, na verdade, era, ao denunciar Jesus, fazer com que ele, Jesus, promovesse uma revolução. Com que ele se posicionasse, usasse os superpoderes dele, etc. E aí, quando Jesus não faz nada, né? Quando Jesus vai, entre aspas, para cumprir o destino dele, Judas entra num processo de culpa tão profundo que tira a própria vida. E por que o beijo? Disso eu já sabia. Por que o beijo? Por que o beijo? Porque Jesus tinha o dom da transfiguração. Então, quem não era discípulo, quem não era apóstolo, não conseguia identificá-lo, não conseguia saber quem ele era. Ele se mostrava para aqueles de coração puro que estavam ali numa boa intenção de ouvi-lo, de segui-lo, ou minimamente numa boa intenção de se abrirem para as ideias dele. Daí o beijo. Porque ao beijar esse aqui, eu vou beijar esse aqui que é Jesus. Aí os centuriões romanos saberiam qual o homem
que deveria ser preso, tá? Mas esses historiadores defendem a tese, muito bem embasada, inclusive o livro é todo extremamente bem documentado. Aliás, eu não sei se foi nesse livro que eu li não, tá? Porque eu andei comprando uma porção de livros apócrifos, digamos assim, sobre a verdadeira história de Jesus. Então eu estava lendo ano passado uns 3 ao mesmo tempo. Então eu não sei se foi desse que a Rosinete me deu, mas de qualquer maneira, esse que a Rosinete me deu, eu li inteiro e achei excelente. Ainda que eu não concorde com algumas coisas, eu achei um livro maravilhoso. Muito bem. E aí, vejam que interessante. Ele teria entregado Jesus para forçar Jesus a, digamos assim, muito entre aspas, parar de falar e começar a agir. E a trazer uma revolução para o mundo. Porque o que Judas não conseguiu entender foi que o mundo de Jesus era um mundo diferente daquele mundo cujo poder estava ali sendo disputado, né? Que estava ali sob o domínio dos romanos, né? Toda aquela região ali, que hoje em dia é o Estado de Israel, faixa de Gaza, a região da Judéia, tudo aquilo ali estava sob o domínio romano, né? E aí o Marco continua. Por que esse papel de traidor teve que aparecer na história? Jesus poderia simplesmente ter sido achado pelos soldados e não entregue como foi, mas penso que foi para reforçar a ideia do perdão. Jesus o perdoou. Na verdade, Jesus não o perdoou, Marco, porque Jesus tinha consciência de que aquele roteiro que ele, Jesus, tinha escolhido para passar uma mensagem para a humanidade e que já estava escrito, estaria se desenrolando. Então nem havia o que ser perdoado. Entende? E obrigado pelo casal 20, kkkk, ótima lembrança dessa série. Sim, vocês dois são o casal 20 aqui do canal, né? E aí, sobre o rapaz que se disponibilizou para ser o algoz do Charlie. Se essa história tiver um propósito maior, e nós todos aqui assistindo esse vídeo podemos dar ao Espírito Santo essa história e pedir por um propósito maior, não importa que isso tenha se desenrolado em outro país, com uma pessoa com quem a gente nunca esteve, não importa. Então esse rapaz, ele desempenhou um papel nesse drama cósmico de ajudar a divulgar a mensagem do Charlie, porque foi o que a mulher dele falou no discurso dela para o povo americano ontem. Se vocês acham que a mensagem dele foi silenciada, vocês estão muito enganados. A mensagem dele foi multiplicada. E eu vou dizer para vocês, gente, na minha opinião, ele não era bom, não. Ele era um mestre no que ele fazia. Se aquele rapaz tivesse tido a oportunidade de viver mais 10, mais 15, mais 20, mais 30 anos, com certeza, em algum momento, ele se tornaria presidente da República. Ele seria eleito, né? Ele seria minimamente o candidato do Partido Republicano para alguma eleição no futuro. Porque ele era absolutamente brilhante, com uma fala impecável. Eu estou dizendo para vocês que a fala dele era impecável. Não estou dizendo para vocês que eu concordava com tudo que ele falava. Porque, gente, para eu concordar com tudo que a pessoa fala, a pessoa teria que ser minha gêmea siamesa. Então tinham coisas que ele falava com as quais eu não concordava, mas vou dizer para vocês que do material que eu cheguei a assistir dele, eu gostava de tudo e eu gostava dessa maneira como ele trazia Cristo para a mensagem dele, né? Ele dizia abertamente: eu entreguei a minha vida para Jesus e isso fez toda a diferença. Eu entreguei a minha vida para Cristo e ele me curou, ele salvou a minha vida, né? E é o que a gente está fazendo aqui todos os dias. Nós estamos entregando as nossas vidas e as nossas vontades para esse Cristo maior, para essa consciência crística, para Deus Pai, para o Divino Espírito Santo e pedindo que ele cure as nossas vidas,
né? E de repente tem uma pessoa que está falando abertamente desse assunto num banco, numa universidade, para uma juventude que, na minha opinião, me parece extremamente perdida e abandonada. Mas é aí que eu quero chegar no nosso tema. Eu fiquei pensando, o Charlie, ele defendia aquela família bem tradicional, né? E eu fiquei pensando assim, por que nós entramos numa crise social, os países ocidentais pelo menos, contra a família? De dizermos que a família não serve. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma senhora enlouquecida, na minha opinião, obviamente, e ela dizia que a família era a raiz de todo mal, que a família era o berço das neuroses. Tá, a família é o berço das neuroses, mas se você não tem família, você ainda é mais neurótico ainda, né? Então, onde é que a gente entrou nisso? Isso não chegou para essa juventude do nada. Isso chegou a partir de uma única coisa. Os jovens começaram a ver que a busca pelo sonho americano e a conquista do sonho americano, uma casa num subúrbio com uma cerca branca, um carro zero na garagem, um par de filhos, um casamento, que aquilo tudo não estava trazendo a felicidade para os pais deles, para os avós deles, para as gerações anteriores, não é? E aí eles falaram assim, bom, se é isso que vocês têm, eu não quero ter nada a ver com isso. Então eles começaram a se perder e a ouvir as outras vozes, que estão sempre disponíveis, né? A voz do traficante, a voz daquele amigo que está perdido, a voz daquele outro amigo que está se drogando, né? Mas a gente tem que admitir, existe um problema aí. Existe um problema. E qual é o problema? O problema está... Estou trazendo para vocês um ponto de vista meu, me responsabilizo totalmente pelo que eu estou falando. O problema está onde, Jaqueline? Onde está o problema? Nisso que a gente está estudando agora. Na inimizade que se criou entre homens e mulheres. Homens e mulheres se perderam de si mesmos. Homens e mulheres se perderam de sua própria essência. Homens e mulheres se perderam de Deus. Entraram em casamentos e esses casamentos não puderam funcionar. Ok? Porque se eu estou adoecida, eu vou atrair para a minha vida e vou escolher para a minha vida um homem que está adoecido na mesma proporção que eu. Nós vamos nos casar, nós vamos ter filhos, ou não, né? Nós vamos tornar a vida um do outro um inferno. Nós vamos criar uma família disfuncional. E aí o que a gente leu há 2 anos atrás? A gente leu Volta ao Lar do John Bradshaw, um americano, que descrevia o grau de disfuncionalidade do quê? Das famílias americanas, das famílias estadunidenses, não é? Então é aqui que a gente está. E aí um menino, que até o que tudo indica foi ele mesmo, né? A gente ainda não sabe, as investigações estão rolando lá. O garoto pegou balas, botou no rifle dele, ele conseguiu comprar uma arma com mira telescópica. Ele treinava, me parece que jogava videogame o dia inteiro, e ele escreveu na bala: toma de presente fascista. Toma de presente fascista, e baleou o Charlie Kirk. Né? E aí, a querida que ensina só o amor comentou que tem pessoas comemorando. E isso mostra o nível de adoecimento dos nossos indivíduos na nossa sociedade. Existem figuras políticas hoje, não vou entrar aqui no mérito, existem figuras políticas hoje no nosso país, as quais eu execro. Para mim, essas pessoas são encarnações do mal. Mas se vocês me perguntarem, você gostaria que essa pessoa sofresse um atentado e levasse um tiro na jugular? De forma nenhuma. Eu gostaria que essa pessoa encontrasse Deus.
E quando eu olho para essa pessoa, que eu começo a sentir o meu fígado se revolver no meu abdômen, eu simplesmente olho e abençoo e falo: imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Eu estou fazendo isso agora, eu olho para essa outra pessoa e eu falo: imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Eu procuro me lembrar de que esta pessoa é um filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Vocês se lembram que no texto de ontem, a Marianne Williamson, ela falou assim, que as pessoas estavam num delírio? Aqui, ó. A pessoa está tendo alucinações. E por que esta pessoa está tendo alucinações? Porque ela está dando ouvidos ao sistema de pensamento do ego. Aquele menino que subiu no telhado do prédio, armou um rifle e atirou num pai de família de 31 anos pelo simples fato de discordar e talvez de execrar as ideias do Charlie Kirk, ele estava tendo alucinações. Muitas alucinações. Fortes alucinações. E aí eu pergunto para vocês, quem nunca teve alucinações na vida? Quem nunca tomou atitudes com base nessas alucinações do ego? Eu sim. Então eu não posso atirar a primeira pedra nesse rapaz. Eu nunca cheguei ao ponto de ter uma alucinação tão forte que eu pensasse, eu vou matar esse cara e esse político. E que pelo menos eu tentasse, não sei se eu ia conseguir, mas a ponto de eu tentar. Eu nunca tive uma alucinação a ponto de eu fazer mal a alguém. Fisicamente, nunca tive. Mas eu poderia ter tido. Vocês entendem? Né? Então, é com isso que a gente tem que ficar. E essas pessoas que estão comemorando a morte do rapaz, elas estão tendo alucinações também. Então, o que a gente pode fazer por essas pessoas é orar. É orar, né? Eu andei vendo algumas coisas, eu acho até que eu vou parar de ver. Porque tá difícil, né? Aí a gente vê, acaba que se conecta em alguma medida, né? Assim, sabe? Pessoas públicas, né? É muito triste. Mas as redes sociais, elas têm essa vantagem, né? Elas expõem o que a gente verdadeiramente é, né? Acaba vazando, né? Acaba vazando. Muito bem. E aí, tem uma outra mensagem aqui da Elana. Lindo texto, estou feliz por fazer parte desse caminho espiritual. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Aí a Elaine, a mãe do Davidson, ela botou assim: eu tenho o Davidson de 10 anos e Darlison de 19. E eu me apaixonei nesta lição. Então vamos corrigir. Eu me apaixonei por esta lição. Não é nesta. O verbo apaixonar-se, ele pede a preposição por. Eu me apaixonei por esta lição, tá bom? Isso é um vício de linguagem que muita gente é um erro que muita gente está cometendo hoje, está incorreto. Eu não me apaixonei nessa pessoa, eu não me apaixonei nessa lição, eu me apaixonei por essa pessoa. Eu me apaixonei por aquele homem maravilhoso, eu me apaixonei pelo pai dos meus filhos. Eu me apaixonei por esta lição, tá? E aí, querida Elaine, eu só queria dizer para você que você é um bocado criativa, né, com os nomes dos seus filhos. Você e seu marido, né? Davidson e Darlison. Mas muito bem. Parabéns. O Davidson é a coisa mais linda do mundo, tá? Então, nós chegamos onde tínhamos que chegar. Onde, Jaque? No relacionamento homem-mulher. E onde o relacionamento homem-mulher começa a desgringolar?
Até onde eu sei, as duas frases são, as duas maneiras de falar são corretas, tá? Degringolar e desgringolar. Até onde eu me recordo. Enfim. Dentro. Por quê? Porque estou desconectada de Deus. Então, quando eu vou me reconectando com o Criador, eu vou me acertando nas minhas energias masculina e feminina dentro de mim. E aí, eu vou poder atrair para a minha vida um homem mais curado. Porque eu estou mais curada. Vocês entendem? Com este homem mais curado, eu poderei construir uma família não tão disfuncional. Por que eu digo não tão disfuncional? Porque eu tenho a sensação, gente, de que enquanto a gente não ultrapassar essa barreira do som, essa barreira de frequência, que é a gente sair desse eu sobrevivente, do sistema de pensamento do ego, algum grau de disfuncionalidade sempre vai continuar existindo no indivíduo, no casal e na família. Mas vocês entendem que as novas gerações, elas só se perderam porque elas não tiveram raízes familiares saudáveis? Eu vou falar um pouco mais disso amanhã, porque eu quero contar para vocês, obviamente sem identificar a minha aluna, uma experiência que eu tive, uma história que uma aluna minha me narrou, né? E a gente vai falar disso amanhã. Mas vocês conseguem entender que essas famílias não conseguiram oferecer um ambiente saudável de crescimento para essas crianças, para esses indivíduos? E o mais interessante, vocês sabem o que é o mais interessante? É que, ao que tudo indica, esse garoto que atirou no Charlie, ele tinha pai e mãe presentes. Ao que tudo indica, ele tinha uma boa vida familiar. O que nos leva a crer que talvez ele estivesse respondendo a disfunções lá da ancestralidade dele, né? E sobre isso nós não vamos falar nesse domingo. Amanhã tem live, tem a segunda parte do último item do capítulo 11. Mas no outro domingo a gente vai fazer a live de cura entre gerações e nós vamos curar. O tema dessa live da cura entre gerações vai ser sobre a ovelha negra da família. Eu e você. Tá? A ovelha negra. Quem é a ovelha negra? É aquele indivíduo que veio para quebrar os padrões. Mas que até chegar e conseguir fazer isso, ele sofre um bocado, né? Vocês entendem? Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é que, em alguma medida, todos nós olhamos para trás e falamos assim, cara, o que os meus pais tiveram, eu não quero repetir, não. Isso aí para mim não é vida. A gente tem as exceções, me parece que a Elaine é uma delas. O Marco Túlio com a Aline são outra exceção. A outra que escreveu aqui para mim, uma outra escreveu também dizendo que tá há 30 anos com o marido, também é outra exceção. Eu tenho uma outra exceção, a Carla, que também tá com o marido, sei lá, há 30 anos. Mas são as exceções. De um modo geral, quem tá aqui buscando esse conhecimento ou tá sozinho querendo encontrar alguém, ou está num relacionamento insatisfatório, pensando se vai continuar, pensando se vai pular fora. Vocês entendem isso? Então é nesse núcleo, esse núcleo, homem-mulher, é que dá origem à sociedade. É uma união entre um homem e uma mulher que gera esses indivíduos, que somos nós. Correto? Tudo começa nesse encontro. Fora, quando a gente olha para fora. Mas se a gente olha para dentro, tudo começa no nosso encontro com Deus. Porque se eu me encontro com Deus antes de buscar um parceiro, o parceiro que eu vou encontrar vai ser muito melhor. Concordam comigo?
se eu tenho critérios na hora de buscar os meus parceiros, e isso é uma atribuição principalmente feminina, porque o homem, em termos biológicos, a força motriz dele é distribuir a semente dele para o maior número de fêmeas, crescer e multiplicai-vos. Essa é a força motriz inconsciente do homem. A mulher não. A mulher vai ter um filho e ela precisa de alguém para ficar com ela, cuidar dela, prover para ela, protegê-la, proteger a prole. Então, a questão do discernimento é um atributo muito mais a ser desenvolvido pelo feminino. Não que eu acho que e nem se eu tivesse um filho homem eu diria isso para ele: meu filho, faz o que você quiser. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tenho minha irmã mais velha, né? E só eu e minha irmã. E eu me lembro que a minha mãe tinha uma amiga que tinha 2 meninos e uma menina menor. Eles já eram mais velhos do que a gente. Tinha um até que tinha ido morar fora, tinha ido morar nos Estados Unidos para juntar dinheiro, para depois voltar, enfim. E eu me lembro que um dia ela falou para a mamãe. Eu ouvi. Ela falou assim: prendam suas cabras, porque os meus bodes estão soltos. Olhem o cúmulo da ignorância. Você já deve ter ouvido essa frasezinha. Prendam as suas cabras, porque os meus bodes estão soltos. Então, peraí. O seu bode, que é o seu filho, você não orienta. Mas se o seu filho engravidar a primeira cabra que ele encontrar pelo meio do caminho, você vai ter um neto indesejado. Talvez, inclusive, com uma cara de cabrito da qual você tenha pavor, porque talvez seja a cara da moça, né? Então não existe isso, gente. Mas foi nesse ambiente de inconsciência que nós fomos criados. Não é mesmo? Não é mesmo? É isso. Vamos a Marianne Williamson. Texto de número 3 do capítulo Relacionamentos. Abandonando os julgamentos. O julgamento não é um atributo de Deus. Um curso em milagres nos diz que sempre que cogitamos a possibilidade de atacar alguém, é como se estivéssemos segurando uma espada sobre a cabeça dessa pessoa. A espada, no entanto, não cai sobre ela, mas sobre nós mesmos. Uma vez que todo pensamento é pensado sobre nós mesmos, condenar o outro é nos condenarmos. Como podemos escapar do julgamento? Em grande parte, fazendo uma nova interpretação sobre o que estamos julgando. Um curso em milagres descreve a diferença entre um pecado e um erro. Um pecado significa que fizemos algo tão ruim que Deus está furioso conosco. Mas, uma vez que não podemos fazer nada para modificar a nossa natureza intrínseca, Deus não tem nada com que estar furioso. Apenas o amor é real. Nada mais existe. O Filho de Deus não pode pecar. Podemos cometer erros, com certeza, e obviamente nós os cometemos. Mas a atitude de Deus em relação ao erro é o desejo de nos curar, de nos corrigir. A Cabala fala disso. Qual é a tua correção? Vamos lá no teu mapa astral para a gente ver qual é a tua correção. Tem algumas, né, querido? Né, minha querida? Tem algumas. A gente pode olhar os derivados, a gente pode fazer um encadeamento muito bom, olhando a sua correção, o seu tikkun, como os cabalistas chamam, no seu mapa astral. Mas a atitude de Deus em relação ao erro é o desejo de nos curar. Nós somos bravos e queremos punir, e por isso inventamos a imagem de um Deus furioso e punitivo. No entanto, fomos criados à imagem de Deus e não o contrário. Deus não foi criado à nossa imagem. Esse é o problema da autoridade. Como extensões de Deus, somos o espírito da compaixão e quando não estamos enlouquecidos, queremos curar e não julgar. Conseguimos isso através do perdão. Quando as pessoas se comportam de maneiras pouco amorosas,
Quando gritam conosco, ou mentem sobre nós, ou nos roubam, o fazem porque perderam o contato com sua própria essência. Esqueceram-se de quem são. Mas tudo que uma pessoa faz, segundo o curso, trata-se ou de amor ou de um apelo por amor. Se alguém nos ama, é claro que o amor é a melhor resposta. Se alguém nos trata com medo, devemos enxergar o seu comportamento como um pedido de amor. O sistema penitenciário americano ilustra bem a diferença filosófica e prática entre a opção de reconhecer o pecado e reconhecer o erro. Vemos os criminosos como culpados e tentamos puni-los. Mas o que quer que façamos aos outros, fazemos a nós mesmos. As estatísticas provam dolorosamente que nossas prisões são escolas do crime, as do Brasil também, né? Um grande número de crimes é cometido por pessoas que já passaram algum tempo presas. Ao punirmos os outros, acabamos nos punindo. Será que isso significa que devemos perdoar um estuprador? Dizer que tudo bem, talvez aquele não tenha sido um bom dia para ele e então mandá-lo de volta para casa? É claro que não. Devemos pedir por um milagre, e o milagre aqui significa uma mudança da nossa compreensão das prisões como locais de punição, a fim de reconhecê-las como casas de recuperação. Quando conscientemente mudamos o seu propósito do medo para o amor, abrimos infinitas possibilidades de cura. Botar o preso para trabalhar. Colocar o preso para se manter, né? Aprender um ofício. Enfim, gente, tantas possibilidades, né? O perdão é como a arte marcial da consciência. No Aikido, assim como em outras artes marciais, driblamos a força de quem nos ataca, em vez de tentarmos resistir a ela. Assim, a energia do ataque retorna como um bumerangue na direção do atacante. Foi exatamente o que Jesus fez quando ele disse: quem não tiver nunca pecado, que atire a primeira pedra, na mulher adúltera. Nosso poder está em não reagirmos. O perdão funciona da mesma maneira. Quando contra-atacamos e a defesa é uma forma de ataque, iniciamos uma guerra que não terá vencedores. Uma vez que a ausência de amor não é real, não estamos sob o efeito dela em nós ou nos outros. O problema é que achamos que estamos. Ao buscarmos um milagre, não tomamos parte das batalhas da vida, pelo contrário. Pedimos para sermos elevados acima delas, elevados acima do campo de batalha do ego, que a nossa colega fez, eu também. O Espírito Santo nos faz nos lembrarmos de que a batalha não é real. A vingança é minha, disse o Senhor. Adoro essa frase. Significa, abandone a ideia de vingança. Deus equilibra tudo que é errado, mas não pelo ataque, julgamento ou punição. Diferentemente do que sentimos quando estamos perdidos, em meio às emoções que nos provocam a fazermos julgamentos, não existe nada que justifique o rancor. Quando eu ainda era menina, brigava com o meu irmão ou com a minha irmã, e quando a minha mãe voltava para casa, ela ficava zangada conosco, porque estávamos discutindo. Um de nós sempre dizia: foram eles que começaram. Eu também. A minha irmã também. Na realidade, não importa quem começou. Tanto faz se estamos atacando ou contra-atacando, o problema é ser um instrumento de ataque e não de amor. Há muitos anos atrás, participei de uma discussão acirrada durante um coquetel sobre a política externa dos Estados Unidos da América. Mais tarde eu tive uma espécie de revelação. Um cavalheiro apareceu e me disse: desculpe-me, senhora Williamson, mas achamos que devíamos dizer: na lista de presença cósmica, a senhora é considerada um falcão, uma ave de rapina, carnívora, né? E não uma pombinha, pomba branca, Espírito Santo. Fiquei enfurecida. De jeito nenhum, eu disse indignada. Eu sou totalmente a favor da paz. Eu sou completamente pomba. Tá escrito aqui, eu tô lendo. Sinto informar que não, ele me disse. Estou vendo os relatórios e está claramente expresso aqui. Mary Ann Williamson, fomentadora de guerras. Como você está em pé de guerra com Ronald Reagan, Caspar Weinberger, com a CIA, na verdade com todo o sistema de defesa americano. Eu sinto muito, a senhora é definitivamente um falcão.
Percebi, é claro, que ele estava certo. Eu tinha tantos mísseis em minha cabeça quanto o Reagan na dele. Achava que não era correto ele julgar os comunistas, mas achava que não havia problema se eu o julgasse. Por quê? Porque eu estava certa, é claro. Passei anos como uma esquerdista brava antes de perceber que uma geração brava não consegue promover a paz. Tudo o que fazemos está permeado pela energia com a qual o fazemos. Como disse Gandhi, precisamos ser a mudança. Ela não completa, mas eu vou completar. Que queremos ver no mundo. Para isso, precisamos nos libertar das armas que habitam em nossas mentes, aquelas que o ego não nos deixa ver. Vocês querem texto mais perfeito para o momento do que esse? Então, você é uma pombinha ou você é um falcão? Você é um pombinho ou você é uma águia? Eu ainda me considero águia. Ainda me considero, tá? Tô melhorando muito. Mas diria que na lista de presença cósmica, eu ainda sou uma fomentadora de guerras. Dentro de mim, as coisas que eu penso, pelas coisas que eu penso, né? E essa situação tá me trazendo muitas possibilidades de mudança. Muitas. Hoje Deus é a minha única meta. A sua também, eu espero. Aqui o caminho para Deus é através do perdão. Não há outro caminho se o pecado não tivesse sido apreciado pela mente. Que necessidade haveria de achar o caminho para o lugar onde já estás? Quem ainda estaria em dúvida? Quem poderia ter dúvidas quanto a quem é? E quem ainda desejaria continuar dormindo em pesadas nuvens de dúvida a respeito da santidade daquele que Deus criou sem pecado? Aqui só nos é possível sonhar, mas podemos sonhar que perdoamos aquele em que todo o pecado permanece impossível. E é isso que escolhemos sonhar hoje. Deus é a nossa meta, o perdão é o meio pelo qual as nossas mentes, enfim, retornam a Ele. E assim, Pai nosso, queremos vir a Ti pelo caminho que indicaste. Não temos outra meta, exceto a de ouvir a Tua voz e achar o caminho que o Teu verbo sagrado indicou para nós. Hoje, que Deus seja a nossa única meta, tá bom? Gente, quase 1 hora de vídeo. É muita coisa, né? É muita coisa. E a raiz dessa desarmonia entre os sexos está no fato de que estamos, nós todos, homens e mulheres, dominados pelo sistema de pensamento do ego. Ainda, tá? Só por hoje. Então essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.